Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês o Salmo 91. Muitas pessoas conhecem o Salmo 91 de cor. Eu conheço pessoas que deixam em casa a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas o que eu quero hoje trazer aqui para compartilhar é o cuidado que Deus tem para com os seus filhos, para com os que habitam no esconderijo dele, para com os que querem viver sob a proteção de Deus. Eu quero ler o Salmo e depois eu quero comentar especificamente o versículo 3. Então eu quero ler: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, para dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que o protejam de todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, nessa leitura toda aqui, a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê o cuidado de Deus, a gente vê a proteção de Deus em todo este texto. Mas o que mais me chamou a atenção foi o versículo 3. Por ele me lembrar, por ele trazer à minha memória situações da minha infância. E ele fala o seguinte: ele o livrará do laço do caçador. Tem uma versão que fala: ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Por que laço do passarinheiro? O passarinheiro é o caçador de passarinhos. E a gente vê que os passarinhos, eles são frágeis, eles são simples. Tem até um texto na Bíblia que fala que a gente deve ser simples como a pomba. Então, na minha infância, os meus irmãos, eles caçavam passarinhos. Meu pai nunca permitiu ter passarinhos presos, mas eles caçavam por gostar e depois soltavam. E eles colocavam lá a armadilha e colocavam às vezes um fubá, às vezes colocavam uma canjiquinha. E o passarinho, em a maior simplicidade, por aquela migalha de alimento, ele ia e ele era pego. E depois eles eram soltos, porque o meu pai não permitia que tivesse os passarinhos presos. Então aquilo era por mais uma brincadeira. Então o que esse versículo me fez lembrar? Da minha infância, de saber que nós somos comparados aos passarinhos, que nós somos frágeis. Às vezes a gente, por pouca coisa, a gente se deixa ser pego. Então isso trouxe essa minha memória da infância. E eu lembro também em uma situação da fragilidade do passarinho, que a gente tinha passarinhos em casa soltos e eles ficavam quanto eles queriam. Se algum dia eles quisessem ir embora, eles estavam livres.
E este passarinho, ele pousou em mim. Eu era uma criança ainda e eu assustei e eu bati a mão nele e ele já caiu apagado pela fragilidade que ele tem. Então eu comecei a entender a minha fragilidade e a grandeza de Deus, o cuidado de Deus. Deus, ele está nos protegendo quando nós habitamos a sombra dele, quando nós temos as nossas vidas submetidas à vontade de Deus. Ele tem esse cuidado conosco. É como se nós fôssemos o passarinho ali frágil, preste ali a cair no laço do passarinheiro, na armadilha do passarinheiro, que é o inimigo das nossas almas, e o Senhor, ele está ali para nos livrar. Ele vai lá, ele desarma essa armadilha. Ou se nós formos pegos nessa armadilha, ele vai lá e nos salva. Ele vai lá e nos liberta. Então, esse texto todo, ele vai falando da grandiosidade de Deus, ele vai falando do cuidado de Deus. E quando chegou nesse versículo 3 aqui, que me fez lembrar dessa situação do passarinheiro, no caso eram os meus irmãos, os caçadores de passarinhos, e o passarinho, a fragilidade. Então, muito mais do que a gente saber este salmo, do que a gente ler este salmo, do que a gente orar este salmo, a gente tem que entender este cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então, quando nós habitamos no abrigo do Altíssimo, quando estamos à sombra dele, à proteção dele, o mal, ele pode até vir. As ciladas, as armadilhas, elas podem até existir. Mas o cuidado do Senhor, ele é imensamente maior do que qualquer armadilha, do que qualquer coisa que possa nos atingir. Aqui vai falando outras coisas, falando sobre praga, vai falando sobre a flecha, vai falando sobre a gente ser um, e os que estão do nosso lado serem muitos e o Senhor nos livrar. Então, quando a gente vai entendendo esse cuidado de Deus, a gente vai começando também a lembrar de situações que a gente passou, como um passarinho prestes a cair numa armadilha, e nós fomos livres, nós fomos protegidos, nós fomos resguardados pelo Senhor. E isso é muito importante, a gente lembrar de coisas que o Senhor nos livrou, de coisas que o Senhor nos protegeu, e às vezes no momento a gente nem atentou que era um livramento do Senhor. Nem tentou que era o Senhor nos protegendo, nos guardando ali debaixo das suas asas, o Senhor nos guardando ali debaixo da sua sombra, da sua proteção. A sombra, ela significa proteção, cuidado. Então, que nós possamos todos os dias agradecer ao Senhor por livramentos que Ele nos deu e pedir ao Senhor proteção todos os dias, porque todos os dias nós estamos expostos a laços do passarinheiro. Todos os dias nós estamos expostos aqui a venenos mortais. Então, todos os dias que nós venhamos pedir ao Senhor proteção, pedir ao Senhor para nos guardar, mas nós devemos habitar, nós devemos morar debaixo do abrigo do Altíssimo. E quando a gente mora, quando a gente habita a casa de alguém, a gente tem que se adaptar às regras dessa casa. E é assim também com a casa do Senhor, e assim também habitando debaixo do abrigo do Senhor. Nós temos que nos moldar, nos adaptar à maneira dele. Nós temos que procurar ter as nossas vidas de acordo com o que Ele quer, de acordo com o que lhe agrada, para que nós possamos usufruir da sombra dele, do abrigo dele, da proteção dele, dia após dia. Então, para vocês que já conhecem o Salmo 91, que já entendem o Salmo 91, que continue agradecendo ao Senhor por essa proteção, por esse cuidado, por esse zelo, por esse amor. E para você que não conhece, eu aconselho você a estar lendo este Salmo, estar meditando neste Salmo, versículo por versículo, e tomando posse desse cuidado de Deus. E mais do que tomar posse desse cuidado de Deus, que venha habitar sobre a sombra do Senhor, que venha morar nesse abrigo que é o Senhor e usufruir de cada detalhe que Ele tem com as nossas vidas, cada cuidado dele por nós. E eu espero que este texto
possa animar a você a usufruir desse cuidado do Senhor. Eu espero que este texto ele venha trazer, acrescentar algo de bom à sua vida e que você também possa estar compartilhando este vídeo com outras pessoas. E peço também para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.